Bom dia, Baixada Cuiabana, como é que vocês estão hoje? Tudo bom? Eu me chamo Thiago, aqui ao meu lado eu tenho o Lucas e hoje a gente vai fazer uma entrevista super especial com o João e com o Renan. Eles estão aqui hoje representando o campus Várzea Grande do IFMT. João, satisfação de você estar aqui, obrigado por receber o convite e estar com a gente hoje. Nós que agradecemos. De coração, tá? Renan também, obrigado do seu tempo, de estar aqui junto com a gente. À disposição. E na verdade, fazia um tempo já que eu queria conversar com vocês dois pessoalmente. Era algo que já estava no planejamento, mas pela correria do dia a dia, né, tanto das suas funções como das nossas, acaba que é um pouquinho difícil achar um espaço na agenda. E tem uma outra questão também que, às vezes, enquanto aluno, a gente está ali no campus, a gente vê e o pessoal está longe. O diretor do campus, o pessoal da administração, quem determina as coisas. E cria-se toda aquela estigma, né, de vou tomar o tempo dele, o que eu vou falar, é difícil de acessar. E talvez não seja muito bem essa a realidade, né? É muito mais simples do que a gente imagina. Bastou algumas poucas mensagens e estamos aqui hoje. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor justamente sobre o regimento interno. No artigo 121 ele descreve ali os papéis, o que na teoria seria as atribuições, o que compete à parte de direção do campus. Mas a pergunta em específica é como que isso é na prática? O que é o seu dia a dia hoje? Eu vou começar dizendo já assim, Thiago, primeiramente agradecer, né, o convite a você e ao Lucas, né, por estar aqui fazendo parte desse primeiro episódio aqui do Café com Solar, na presença aqui do Renan, que é uma pessoa de extrema competência e de muita que me causa, né, muita satisfação de poder trabalhar junto, né? É alguém com quem eu aprendo todo dia, né, um pouquinho. Mas além de tudo que está descrito, né, no regimento interno, o maior desafio enquanto gestor do campus é fazer com que as pessoas comprem a sua ideia, né, a função direção, né, manter as pessoas motivadas, manter as pessoas focadas naquilo que precisa ser feito, né, é o maior desafio, ainda mais num contexto de administração pública, né, que existe uma estabilidade, né, as coisas são um tanto quanto estáticas, né, no sentido financeiro da coisa, no sentido de carga horária de trabalho, etc. Então, ter essa capacidade, né, de fazer com que as coisas saiam de uma inércia, né, é o maior desafio de um gestor público, no meu entendimento. Legal, bacana. É justamente, né, a questão da gestão pública, quando a gente vai nessa parte, diferente de uma iniciativa particular, que você pode fazer tudo aquilo que não está na lei, é o contrário. Exato. A gente só pode jogar dentro daquilo que está regido, que está dentro das regras do campo. Você não pode mirabolar ali alguma ideia. Então a gente acaba tendo um pouco menos de liberdade, mas isso se faz necessário no dia a dia, até para não virar uma bagunça. Senão a gente poderia fazer aquilo que a gente desejasse e não é assim que funciona o dia a dia do gestor público. O Renan hoje ele está aqui também, ele participa na parte da administração, mas tem mais uma parte, a parte de planejamento também. Sim, administração e planejamento. Bacana. E dentro da sua visão, como é que é o gestor público, o dia a dia na prática, a sua função? Olha, eu vou falar a minha vivência, vai dentro do IFMT. A minha função lá, o cargo em específico, é chefe de departamento de administração e planejamento do campus. Estou nessa função desde 2014. Já passei por... João é o terceiro diretor e eu estou na mesma função, né? Legal. A gente tem uma parceria muito boa. O João, quando assumiu mesmo, eu só aceitei continuar na função, até porque quando estava a professora Sandra, que era a antiga diretora, eu tinha decidido a sair. Falei, estou cansado, já vim direto do professor Henrique, a Sandra, dois mandatos da Sandra. Eu já estava bem assim, acho que chega. E aí o João veio, em razão a gente já tinha uma parceria, ele era chefe do ensino, né? Não tem nem o que dizer referente à eficiência dele no trabalho. E aí eu falei, olha, João, ele veio, conversou comigo, eu falei, vou tentar mais 4 anos com você aí. E aí... Estamos juntos nessa. E aí acontece o quê? O Campus Várzea Grande ele foi criado em 2013, né, a lei de criação. As atividades mesmo começaram em 2014. Quando você cria o campus, se você pegar a lei de criação dos institutos, ele já te dá lá quantos professores vai ter, quantos técnicos vai ter.
Mas a realidade de início não é essa, né? Ele começou ali, acho que tinha 5, 6 técnicos. E minha função era a mesma que era hoje, ou seja, a escola tem que funcionar com 5, 6 técnicos. Depois vai ter 20, vai ter 30, beleza, mas agora não tem. Então, no início a gente faz tudo, né? Era uma administração, tinha que fazer aquilo que está na lei, orçamentário, financeiro, gerir o campus, parte administrativa, manutenção, veículo, tudo que é ligado à administração estava ali no meu setor. Mas fazia isso sozinho ou com mais um servidor. Hoje não, hoje nós já temos tudo setorizado. Tenho ali pessoal da manutenção, da logística, né, do compras, do almoxarifado, patrimônio, contador dentro do meu setor. Então, hoje eu tenho um papel mais de gerenciamento mesmo da coisa. Claro que eu ainda faço, né, muita coisa. Por exemplo, nós não temos servidores hoje para substituir. Um sai de férias, aí eu assumo a função da pessoa. Mas, em vista do que já foi, tá maravilhoso. Então, lá no início eu era um gestor o quê? Totalmente executor, faz tudo. Hoje é uma função mais gerencial. Realmente o que está mais previsto na legislação. Entendi. Entendeu? Pô, legal. Então quer dizer que quando às vezes um servidor ele acaba desfalcando a equipe, o trabalho ele dobra? Aí ele dobra. O compras mesmo. Esse tempo tivemos um servidor que pediu para sair, problema de saúde e tal. Aí eu assumo compras. Claro que eu não vou conseguir fazer na mesma velocidade que ele fazia, porque eu tenho as minhas obrigações e a obra. Mas hoje... o salário seu também dobra junto? Não. Como não? Só o trabalho? Só o trabalho. Só o trabalho. E hoje a obra toma muito tempo da gente. Eu e o João se dedica muito àquela obra. Então, assim, você manter a escola funcionando e se dedicando à obra para ter ela funcionando, para as coisas acontecer, realmente dificulta. Aí você tem uma função que deixou de ser atendida e você tem que atender. Então, você tenta, né? Você passa ali. Até para contextualizar, você está falando da obra, o campus quando ele foi criado, a gente estava trabalhando aqui a ideia de que ele veio como um campus provisório, né? Sim. E aí ele já foi criado como campus provisório, seguido dessa forma? Não, ele é criado, né? Ele foi criado através de lei, né? E a ideia é que esse prédio que hoje a gente funciona, né, desde 2014, os primeiros cursos de ensino médio a partir de 2015, ele seria uma estrutura provisória até que essa obra que o Renan está citando, né, a obra da sede definitiva, ficasse concluída. Né? O problema é que nesse trajeto nós tivemos, né, uma série de intercorrências que fizeram com que essa obra, né, não andasse a contento. Ela ficou 6, 7 anos parada e de 2021 para cá a gente finalmente conseguiu tirar ela dessa inércia, né? E estamos confiantes aí da conclusão até o final desse ano, nos mudando em definitivo para essa nova instalação em 2025. Né? Assim, né? Aconteceu isso com os outros campos que foram criados na mesma época, né? Primavera, Sorriso, Alta Floresta, todos iniciaram o seu funcionamento, né, numa instalação provisória até que o projeto ficasse pronto, né, da sede definitiva. Acho que é interessante destacar, né, o mesmo projeto aqui do Campus Várzea Grande, com algumas particularidades cada um, mas de maneira geral todos tiveram um período de funcionamento em prédio provisório e foram para suas respectivas sedes definitivas, né? O único, porém, que no nosso caso essa mudança, né, está demorando mais do que a gente gostaria, mas finalmente já vemos aí uma luz no fim do túnel para é um sentimento mudança. Bom, né? Conclusão. E essa reta final que está puxando para a gente um pouco, né? Mas eu falo assim, é cansativo, puxado, mas é gratificante, né? Você vê a coisa... quando você vê coisas pequenas acontecem, chegamos lá, colocaram o letreiro lá, para nós aquilo é aquela sensação pra deixar um legado, né? É aquela sensação de quando você compra um item novo, ou um carro, ou um celular, não importa. Você tira a película, sabe? E aí você dá aquela cheirada, aquele cheiro de coisa gostosa, nova, uma conquista pessoal. O campus eu imagino que seja a mesma coisa. Quando você entra lá dentro, aquele cheirinho de tinta, de cimento ainda, você vê o pessoal na obra andando para um lado para o outro, é algo prazeroso. E ainda mais de realização, porque só vocês sabem o tanto de empenho, de energia, de recursos que vocês estão colocando ali. A nossa intenção agora, o departamento administrativo ele não tem tanto contato com o aluno, não precisa desse contato diário com o aluno. Que vem as demandas do ensino, nós executamos.
Então a intenção nossa é mudar o setor lá para a obra, que já é a parte pronta, né? Prédio administrativo. Novo prédio. Agora em abril a intenção Energisa liberando a ligação da energia lá, já mudando o nosso setor para lá. E aí eu acho assim, é aquela coisa, eu tenho que ir lá 2 vezes no dia, 1 ou 2 vezes no dia. Agora eu vou estar lá olhando. Tem muita decisão que as pessoas estão lá, ligam pra gente, vamos resolver, tem que ir, aí você para o que você está fazendo, ou na hora não dá tempo de ir, traz um pouquinho, agora você vai estar lá. Decisões ser tomadas diretamente ali na obra, tentar agilizar mais assim, a segunda fase, que é a parte de ensino. E falando justamente sobre essa obra, sobre essa transição, a gente fala muito sobre recursos, né? Destino de recurso, de onde que vem esse recurso, como que eu organizo ele, é limitado, não é... Eu posso tirar de uma área e colocar para outra. Como que se faz o planejamento do uso desses recursos? São vocês propriamente que determinam, já tem ali um beabá para ser seguido, esse recurso ele é federal, ele vem do estado, ele vem do município. Como que é essa parte da gestão financeira do negócio? Você quer que... Pode falar. Eu vou introduzir, você complementa, né? Porque é uma área mais do Renan, essa daí. Mas sempre que o projeto da lei orçamentária anual começa a ser discutido, a gente já tem uma noção do que vai ser o orçamento por parte do governo federal. Para a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, né, existem aproximadamente 653 unidades dos IEPs espalhados pelo país, nós somos uma delas. E a gente já começa a ter uma noção disso, né? E de um tempo para cá a gente tem visto, né, uma mudança nesse contexto, no sentido de, né, o orçamento está cada vez mais enxuto, o que exige da gente uma capacidade de gerenciar os recursos cada vez mais apropriada, cada vez mais aprimorada, e que ainda assim a gente volta e meia precisa recorrer, né, a um apoio da bancada de parlamentares que felizmente tem nos atendido, né, com várias ajudas. Mais especificamente esse ano, né, o nosso orçamento está algo em torno de custeio, né? Nosso orçamento de custeio está algo em torno de R$1.760.000, né? Mas a nossa previsão de custeio, né, é algo em torno de 2 milhões. Então a gente precisa correr atrás aí de anual. 250 mil anual. Né? Aí nós tivemos, através de uma articulação, né, política, o nosso reitor ele é muito habilidoso nisso, né? É um cara que tem uma admiração muito grande, né? Qual é o nome dele? O professor Júlio César dos Santos. Um abraço. Obrigado, viu? Um abraço, Júlio. Os do IEF contam com o senhor. E ele, né, através de articulação, conseguiu, né, fazer com que parte das emendas parlamentares, que normalmente vem para investimento, né, para aquisição de alguma coisa, fosse transformada para custeio, né, para ajudar a pagar a conta de água, luz, telefone, etc. Né? Então, a gente está assim, né, com uma situação bem justinha. A principal dificuldade que nós temos hoje é que, com esse orçamento enxuto, nós temos que sustentar tanto a sede provisória, que é onde as aulas estão ocorrendo, quanto, né, a sede definitiva, a obra, né, porque lá já tem, né, um posto de vigilância, lá já vai ter um consumo de energia razoável, já tem um consumo de água, que a partir da mudança, né, da equipe do Departamento de Administração e Planejamento tende a aumentar. Algumas atividades também a gente tem a intenção de começar a estar executando. Né? O João sempre fala que a gente tem que tomar posse da coisa para se sentir pertencente. E aí tem um auditório que já vai estar praticamente pronto. Já pode algumas atividades ser desenvolvidas lá dentro. Bonito o auditório. A biblioteca também vai ficar legal lá. Não, vai ser... E assim, Thiago, quando eu falo que o principal desafio de nós enquanto gestores é fazer vencer todas essas dificuldades, né, que a administração pública nos impõe, né, de ter uma certa estabilidade, né, uma certa continuidade, né, independente do nosso desempenho, né,
No caso do campus Várzea Grande, apesar da infraestrutura limitada, né, e da quantidade de servidores aquém do que aquilo que é estabelecido, né, existe uma portaria do MEC que diz o campus X terá Y professores e Z técnicos. Né? E no caso do campus Várzea Grande, a gente ainda não está completo. Né? Nós estamos algo em torno ali de 67% da quantidade de servidores que a gente deveria ter. Mas ainda assim, apesar da infraestrutura singela e provisória que a gente tem já há 10 anos funcionando, nós somos o campus de melhor eficiência acadêmica do IFMT. O que é eficiência acadêmica? É fazer com que o aluno comece e termine o curso no tempo certo, sem que ele evada, sem que ele demore mais tempo. Quando ele demora mais tempo, minha eficiência cai. Se ele evadir, se ele desistir do curso, minha eficiência cai. Então, existe essa ponderação, né? E o campus Várzea Grande é o melhor do IFMT, está entre os 40 melhores desses 653 unidades espalhadas pelo país. Então, isso está longe, né? É interessante dizer que isso é longe de dizer que há uma aprovação automática. Né? Não quer dizer nada disso. Quer dizer que você precisa criar condições para o aluno entrar, estudar, permanecer e concluir. São ações de permanência e êxito que a gente diz. Então, uma série de ações extensionistas, de projetos culturais, de esporte, uma série de ações de pesquisa, uma série de ações de ensino são desenvolvidas diariamente por parte dos nossos técnicos e docentes para fazer com que o aluno tenha esse senso de pertencimento e conclua o curso dele no tempo certo. Né? Bacana. Então, todo final de ano, como eu estava dizendo para vocês, a gente se reúne, né, para planejar as ações de assistência estudantil, por exemplo, qual é o recurso que nós vamos separar para o auxílio transporte, para o auxílio alimentação. Só para esclarecer aqui, né, algo em torno de 78% dos nossos alunos têm renda familiar menor do que um salário mínimo e meio. Então, são pessoas, né, que vivem, né, uma condição de vulnerabilidade socioeconômica, né, bastante significativa. Então, a gente precisa planejar muito bem os nossos recursos de assistência estudantil para que o aluno não deixe de estudar por falta de ter o que comer, para que ele não desista do curso porque ele não tem como ir, não tem condições de custear seu transporte. Enfim, né? Então, uma série de ações são planejadas, né, e executadas através de editais no decorrer do ano ou do cada semestre. Tem ações que são anuais, tem ações que são semestrais. E a mesma coisa a gente faz com o nosso custeio também. Bacana. No campus, na verdade, lá eu sempre me senti bem acolhido, desde que eu comecei a estudar lá. Parte dessa eficiência, que na verdade você que está assistindo aí, procura pela palavra LIMP, gestão pública. Se você não sabe do que eu estou falando, pretende atuar na área, é imprescindível você saber sobre isso. E vem ali no finalzinho justamente da palavra, né, que vem a eficiência, é algo que é inerente à gestão pública. E lógico que a gente não consegue isso só dando martelada, falando você tem que fazer isso, você é assim. A gente precisa também de uma parte de liderança, que aí a gente pode liderar de diversas formas, mas a mais eficiente é pelo exemplo. Então, assim, lá dentro eu sempre vi esse exemplo dos professores, dos coordenadores, dos gestores estarem no dia a dia junto, trabalhando, não só com a parte financeira, com a parte administrativa, mas com a parte social também. Só que para a gente trabalhar essa parte social, a gente precisa de recursos, é imprescindível. Não tem como, não se cria nada assim, sem ter um dinheiro por trás. Aí muitas vezes esse dinheiro ele sai justamente da parte de gestão. Eu vou destinar verba para isso, para aquilo, é importante isso, para justamente alcançar os números que a gente tem hoje ali como referência no campus. Eu achei interessante o João falando aqui, eu lembrei justamente quando eu fiz o curso de mecatrônica. Quando eu iniciei o curso eram 58 pessoas. Taxa de retenção disso. Restaram 6 pessoas na formatura. Então imagina uma sala com 58 alunos e a gente terminar com 6. Então eu acredito que o desafio, tanto
faculdades como cursos em gerais, seja essa retenção, né? E um dos incentivos justamente era, eu me lembro que era um recurso do governo que a gente recebia para estudar. Eu, na época, vendi uma moto que eu tinha para vir para Cuiabá para fazer o curso. Quando eu cheguei e descobri que era de graça, eu recebia para estudar, eu falei, pô, eu tô no céu. E mesmo com isso, com esse tipo de incentivo, a taxa de retenção foi muito baixa. As pessoas desistiram durante aí o curso e eu acho que eu acredito que esse seja um desafio geral, né? Sim, não é uma característica só. Você fez no Campus Cuiabá, no IFMT de Cuiabá? Não, eu foi no Senai, era um curso técnico. Né? Tá. Deve ter sido na época do Pronatec. Pronatec, assim. isso tá. mesmo. Não é um problema exclusivo das instituições públicas de ensino. Né? Essa evasão grande também está acontecendo nas privadas. Né? Quando fala em EAD, então, ainda é maior. A evasão é ainda maior. Né? Felizmente, no nosso campus, o contexto é mais positivo. É mais positivo. Legal. Eu vejo nosso campus até um mérito desde da professora Sandra e o João também deu continuidade. Uma coisa muito importante quando você fala em orçamento, antigamente que eu falo há muito pouco tempo atrás, tá? 2014, 2015, o orçamento ele vinha custeio e vinha investimento na nossa própria lei orçamentária anual. Então vinha uma parte lá, sei lá, 1,5 milhão de custeio, e a gente já sabia nosso custo fixo, já sabia nosso tempo estudantil, quanto que ia gastar, e aí viria o orçamento já, quanto a gente poderia investir. Ao longo do tempo, não estou falando nem de governo A nem B, mas acho que a gestão pública ela tem se alterado. A gente viu recentemente até a questão de lei de licitações tendo alteração. Sim, então está no aprimoramento constante. Hoje em dia não vem mais orçamento de investimento para nós, é muito pouco, muito pouco. Hoje a gente faz a lei orçamentária anual simplesmente visando o custeio. Manter os custos fixos, o orçamento para assistência estudantil, que é esse orçamento que o João está falando, para permanência e êxito do aluno, e o investimento hoje ele vem, na maioria das vezes, de bancada, junto a deputados, senadores. Então o gestor hoje ele não tem só mais o perfil de administrador, ele tem que administrador técnico e político, porque ele vai ter que ter os contatos, ir atrás, e é hoje que eu vejo, o João tem um bom perfil para isso, o Júlio, o reitor, também tem, que eu ainda falo para o João, eu teria dificuldade, eu não tenho muito esse perfil político, eu sou aquele cara executor, faço a gestão, gerencio, administro, mas eu não tenho esse perfil de ir atrás, buscar junto à política. Falando sobre custos até, deixa eu te falar, a questão do funcionário em si a gente não pode demitir, porque o campus não chegou nem na capacidade total. Então isso, dos itens que a gente teria ali para riscar e aumentar a eficiência, é um dos que a gente não poderia mexer. Mas a gente tem outros custos, que seria o custo de água, de energia, que são custos sazonais, eles alteram ali, mas ainda assim é um custo fixo. Todo mês você tem que pagar uma conta ali, porque senão não tem como ter aula no campus. A gente precisa da água para beber, a gente precisa da água para lavar a mão, para usar o banheiro, e a gente precisa da energia elétrica para ligar o ar-condicionado, para ter iluminação na sala. E hoje a gente tem uma tecnologia nova no mercado, que não é recente, ela foi criada há bastante tempo, mas se popularizou no país há poucos anos. A partir ali de 2019 a gente teve um boom no investimento, que seria a energia fotovoltaica para abater a conta de energia. E hoje o IF ele tem um custo alto ali no campus provisório, e a gente vai ter ainda um campus maior, então esse custo ele vai aumentar. Eu estou com a última fatura de referência, posso falar o valor? Não sei se faz diferença. Ela é pública, tá no site também. Então, a última conta do IFMT veio aí no mês de referência de março de 2024, o valor de 25.435. Cadê o homem da exata? Multiplica por 12 aí pra gente. Quanto que dá isso daí? Vai dar... 250 mais 50, 300 mil por ano aí, então... 320 a nossa estimativa. 320. Considerando as duas instalações. Né? Isso estava dentro daqueles 2 milhões anual ou não? Sim. E, lógico, você vai ter um investimento para colocar uma energia fotovoltaica que vai reduzir esse custo, mas uma vez que a gente fez o investimento e ele se pagou, você deixa de investir um capital nisso. Até porque hoje o mercado fotovoltaico tem inúmeras tecnologias que são muito mais acessíveis financeiramente do que alguns anos atrás,
e é um bem durável. Então, assim, o próprio fabricante, normalmente, via de regra de mercado, 25 anos de eficiência. Então, é um investimento único agora, para a gente estar captando energia por pelo menos 25 anos. Tá? Como que se dá o planejamento do investimento do IF para essa tecnologia? Como que está hoje a expectativa de vou buscar novas fontes de economia para o campus? Essa é uma meta que a gente está buscando desde o ano passado. Sim. Né, Renan? E eu espero que a gente consiga agora. Né? O impasse que a gente tinha até então, mas que agora já foi sanado, era onde construir essa usina. Né? Se faz no telhado, se faz no chão, né? Como se fosse uma fazenda, ou no estacionamento. Nosso desejo sempre foi fazer no estacionamento. O problema é que a fase da licitação que contemplaria nosso estacionamento, ela foi frustrada no ano passado. Foi uma empresa que venceu, mas que não entrou no canteiro de obras, né? Não executou a obra e a gente rescindiu o contrato. E vamos ter que licitar de novo, tá? A gente tá Relicitar, né? Relicitar. Legal. Né? Então, a partir dessa decisão, né, de que vamos fazer no estacionamento e a partir da homologação dessa licitação referente ao estacionamento, essa terceira etapa de conclusão da nossa obra, aí sim a gente quer ir atrás do recurso. Né? O nosso reitor já sinalizou também um desejo muito grande. Né? Se a gente somar a energia elétrica e os 2 postos de vigilância que nós temos hoje contratados, um para sede provisória e outro para sede definitiva, mais de 50%, 52% do nosso custeio está em dois custos. Dá para dizer então que é uma dor de vocês Demais. o valor desprendido ali nisso. Demais. Sim. E esse recurso ele poderia ser destinado para outras áreas de investimento? Sim. O recurso ele é dividido hoje. Custeio, que é um recurso que ele é o mais livre possível, aquele que você pode gerir mesmo, é o que você contrata, energia, paga as contas, compra equipamentos, não móveis, aí é investimento, no caso móveis e equipamentos é investimento. Mas materiais de almoxarifado, essas coisas, esse é o orçamento mais livre. Aí temos o orçamento, parte desses 2 milhões, que é assistência estudantil, esses já são recursos que tem que ser voltado para a permanência e êxito do aluno. Então lá no campus a gente tem uma coisa que nós aprendemos, que só dar dinheiro para o aluno não garante a permanência e êxito dele. Nós focamos muito hoje em incentivar esporte, cultura, e aí chegamos à conclusão que esse dá mais assim, realmente efetividade na manutenção do aluno na escola. Deixa eu colocar uma frase aqui para você. Quando você coloca uma energia solar no campus, Várzea Grande, você imagina lá, ela já é instalada e tal. Você consegue vislumbrar uma capacidade, um poder de você chegar para o seu aluno e estar ensinando para ele sobre a parte de economia, investimento financeiro, sobre sustentabilidade, sobre investimento a longo prazo. Você consegue se ver nesse papel do gestor público ensinando isso para os alunos só pelo fato de ter colocado a energia até porque esse recurso que nós estamos falando em 300 e tantos mil pode ser voltado totalmente para essas para assistência estudantil. Esse orçamento mais livre, eu posso pegar ele e passar para assistência estudantil. Eu não posso dar assistência estudantil custear a despesa da escola, assim, de funcionamento, mas eu posso pegar o dinheiro de funcionamento, que seria que ia sobrar da energia elétrica, por exemplo, e melhorar exatamente, melhorar as atividades referente à permanência e êxito. O preço é 320 mil, mas o valor de investimento é 640, porque na verdade você está deixando de gastar e está investindo em uma outra área, então você está agregando valor a essa quantidade monetária. Não somente isso, é interessante, né, a gente conversando com o João aqui, o próprio IF já teve alguns cursos pontuais, né, ensinando sobre o segmento, que é um segmento que vem crescendo mais de 100% a cada ano, né? Então, assim como qualquer outro negócio, fazendo uma análise no geral, a gente entende os ciclos. E o ciclo que a gente está no momento é um ciclo ainda de crescimento de energia solar. A pergunta que é feita é: quem vai dar manutenção nesse tanto de painel no telhado
de meio mundo aí de pessoas, porque a gente sabe que a cada ano novas empresas vêm surgindo, porém novas empresas vêm fechando. E a tendência é que quando a gente chegar nessa curva decrescente, como qualquer outro negócio, a gente vai ter um número muito grande de empresas parando de trabalhar no segmento. Mas o pós-venda disso vai ficar para alguém. Então eu acredito que para o mercado de trabalho vai surgir uma gama muito grande de serviço relacionado à pós-venda de energia solar. Então eu acredito que possa ser até uma oportunidade de ensino aí para alunos do IF, de repente, para estar dando manutenção nesse sistema, né? Não, com certeza. Três ou 4 campos do IF já tiveram ações de capacitação, né? Veio um custeio externo, né? Eu não vou lembrar agora a instituição que custeou esses cursos. Mas pelo menos o campus Cuiabá, lá no centro de Cuiabá, Pontes e Lacerda e Sinop, eu sei que são campos que fizeram essa capacitação exatamente identificando esse gargalo, né? Da falta de pessoas para trabalhar com energia solar, não só, né, no Mato Grosso, como também no Brasil como um todo. Foi um programa, eu acho que foi a própria CETEC, né, que é a Secretaria de Educação Tecnológica do MEC, que custeou isso. Eu não estou lembrado de cabeça, mas talvez eu esteja errado aqui, mas enfim, já teve alguma ação nesse sentido e nada impede, né, da gente ofertar oportunamente essa capacitação também, né? Até porque, né, dentro dessa pergunta que o Thiago fez, nós temos cursos da área de infraestrutura, então tem um professor de engenharia elétrica que tem como um dos conteúdos no decorrer desse curso. A base já está lá montada para o curso, né? Nossa dificuldade ainda é espaço e estrutura física. Exato. Que já está sendo sanada agora. Está sendo sanada agora. Mas que a gente tinha um professor até recentemente, acabou que o contrato dele, né, venceu, já estamos com outro, mas o professor Carvalho de vez em quando levava, né, uma placa, explicava o funcionamento para os alunos. Tem a questão do curso de logística, né, que faz parte disso tudo. Enfim, né, energia fotovoltaica é um assunto transversal, né, que pode ser utilizado em uma série de disciplinas e que eu tenho, né, na minha casa, eu só vejo vantagens, né? Se eu tivesse que pagar a minha energia 100%, com certeza seria mais de R$ 1.500. Quanto tempo que você tem a usina já instalada? 3 anos. Em poucas palavras, quais são os benefícios mais visíveis? Cara, poder usar o ar-condicionado sem dor na consciência. Esse é o principal benefício. Quase nem precisa em Cuiabá, né? Pois é, ainda mais nesses dias de onda de calor, né? Mas usar o ar-condicionado sem dor na consciência é a melhor coisa que tem. Desfrutar, né? O Lucas, ele começou uma fala aqui, eu ia até te perguntar, cara, qual que é a sua perspectiva para a energia solar no Brasil? Tanto do ponto de vista de tecnologia, pós-venda, manutenção, porque, querendo ou não, a gente tá falando de um mercado bebê, está começando. A energia fotovoltaica, ela existe há muito tempo, mas ela foi regulamentada em 2012 no país, e aí agora a gente teve, de fato, uma lei específica, porque até então era decretos, leis, ficava muito em aberto para a concessionária definir como que ia ser o jogo, e agora a gente tem uma segurança jurídica para isso. Então tem uma lei específica sobre esse tema. Então qual que é a sua visão aí do segmento? Puxando já até o gancho, né? Essa lei 14.300 foi a lei criada justamente para organizar a casa, né? Porque tinha-se muito a dúvida, e aí, eu faço investimento, eu vou ser taxado, eu vou ser cobrado, e aí foi criado um projeto de lei onde haveria essa taxação, né? Na verdade já está acontecendo, e tem um período onde a gente tem a isenção, que foram projetos aí feitos antes do dia 7 de janeiro de 2022. Após isso, são clientes que entraram e vão pagar a taxação progressiva. E eu vejo da seguinte maneira, é um segmento que tende a crescer cada vez mais, principalmente a gente tem com os carros elétricos aí que tem entrado no mercado. Apesar da gente ter a questão dessa taxação, ter a questão aí a partir do ano que vem da taxação também de importação, é um segmento que não para de crescer, tanto para investimentos como também para
para desfrute, como que é que você falou. Então hoje, por exemplo, a gente tem se especializado cada vez mais em usinas para investimento. Então, onde eu faço a usina e eu vendo os créditos. Então, se você tem um espaço hoje, você além de ter a economia, você pode fazer aquela usina, vender a energia. Vender, a gente, na verdade, não é permitido a venda em si, nome venda, mas a gente faz locação de usinas solares. Eu faço a usina e eu vou alugar os créditos para outras pessoas. E eu cobro disso um valor lá que eu considero. Então a gente tem as próprias concessionárias aqui, no caso a Energisa que faz isso, e temos outros players também que têm investido bastante em usinas para comercialização. É um segmento que não vai parar de crescer. A gente teve a abertura recentemente do mercado livre de energia, né? São usinas aí do grupo A, eles podem migrar, então vai ter uma livre concorrência, o que vai fazer com que a gente tenha uma queda nos preços de energia, então fazendo que o mercado fique cada vez mais competitivo, porque é um produto essencial. Nenhuma empresa, nenhum negócio vive sem energia hoje. É fundamental. É uma hoje, commodity, né? Você imagina, quando você chega em casa, acabou a energia, a pergunta que eu te faço, quantas vezes você vai lá no interruptor, sem energia, tá o bairro inteiro, você vai lá e aperta. É tão costume que você não consegue mais viver sem isso. Inclusive tem um mapa que eu mostrava nos meus treinamentos, que era um mapa do mundo de noite. Os países mais desenvolvidos são os países mais iluminados no mapa. Então você vai ver ali a Europa, os Estados Unidos, ali a China, são países ali que estão brilhando. Você vê a África, por exemplo, ali a região mais central, mais apagada. Então a energia é fundamental para a indústria, para qualquer negócio, e a gente tem aí o benefício de uma energia que é renovável, né? E muito se falado até as questões de crédito de carbono, né? Que é uma coisa aí que a gente anseia muito para que de fato comece a funcionar isso daí, porque é mais uma possibilidade de negócio dentro do negócio que a gente já tem. Então é um mercado que tende a crescer muito junto com o pós-venda, que é um cenário que a gente já viu. A gente tem recebido muitos clientes de outras empresas que já fecharam, já não estão mais no mercado, e o nosso diferencial, inclusive, tem sido no pós-venda, de oferecer, entregar, se comprometer com o cliente, porque a gente entende da seguinte maneira: eu desejo que os negócios dos meus clientes prosperem. Por quê? Porque se ele prospera, ele vai precisar de mim outras vezes. Então já teve situações até interessantes que eu chegar no cliente e ele fazer a usina solar e falar: se eu estou pagando energia, eu fazer a seguinte pergunta para ele: quanto que tá o seu faturamento? Aí ele dá um sorrisão e fala assim: tá bom. Eu falei: então tá tudo certo. Se você tá produzindo mais, automaticamente você paga mais, você vai precisar de mim. Então a gente trata em relacionamentos duradouros para que a gente tenha vendas recorrentes. E eu acredito que esse seja o maior diferencial na energia solar, né? O pessoal acaba fazendo investimento na energia solar e eles esquecem que eles não estão comprando um produto. A placa solar e o inversor solar, sim, são produtos, mas o que você de fato está adquirindo ali na contratação é uma prestação de serviço. Porque, por exemplo, uma vez que você instalou, o bem é durável. Ele tem uma garantia de 10, de 12, de 25 anos, dependendo dos equipamentos. Só que você tem a manutenção preventiva, você tem a limpeza, você tem que acompanhar o desempenho do sistema e muitas vezes acabam esquecendo do serviço, do pós-venda. Então é imprescindível na hora de você fazer a contratação, de fazer uma licitação, até mesmo para sua residência, de você lembrar de que você não está comprando só o produto. Se acontecer alguma coisa, você precisa de alguém que vai te dar uma manutenção, que vai estar ali junto. Tudo que é eletrônico, pode ser da melhor marca, pode ser do melhor modelo, é suscetível a falhas. E quando isso acontecer, você tem que estar bem respaldado. A energia fotovoltaica, ela não é um produto, ela é um serviço de instalação. Se você comprar a melhor placa do mundo, ela for mal instalada, ela não vai gerar, vai te dar dor de cabeça. Então, quando o IF for até fazer esse investimento, não é um investimento único, só da aquisição. Porque vocês têm que lembrar que depois vai ter a manutenção preventiva, tem que ter o acompanhamento da geração, tem que dar a manutenção nos quadros elétricos. Então, assim, é uma manutenção mínima, mas tem que ser feita periodicamente. Até por questão de segurança, para você olhar, ver se está tudo ok.
saber como é que está o desempenho do equipamento, do sistema. É a mesma coisa da prestação de segurança. Você não vai contratar um segurança para que todo dia tenha um assalto no campo. Você coloca ele lá para mitigar e evitar isso. No solar é a mesma coisa. Você vai colocar uma empresa lá para fazer a prestação de serviço para vocês para evitar falhas futuras. Tá? Gente, queria agradecer o tempo de vocês aqui. Nossa, Foi um bate-papo muito bom. A gente conversou sobre bastante coisa. Não, foi muito bom. Desculpa aí de ter sido em cima da hora a gente estar aqui, mas foi, de verdade, eu fiquei muito feliz de ter a companhia de vocês. Acho que foi um bate-papo bem legal, a gente sanou bastante dúvida aí. Quer fazer algum comentário, Lucas? Agradecer aí pela presença, né? E eu acredito que seja um desafio estar na frente aí Ontem eu recebi uma palavra muito interessante que é gestores estão na frente, então você vai levar tiro ali, porque você está na frente do negócio. Então eu imagino o desafio que seja vocês terem que gerir todos esses negócios e com recursos limitados, né? E ter que de fato falar, eu vou destinar esse recurso aqui, qual que é o recurso que vai me trazer mais ROI, né? Como que eu retenho o aluno, como que eu entrego um ensino de qualidade, inclusive o Carbalo, né? Já foi meu professor, foi meu primeiro professor de engenharia elétrica, inclusive foi o que me arrumou o emprego na época na Univag. Achei muito engraçado que eu lembrei a situação, ele chegou em mim e falou bem assim, você tá trabalhando? Falei, tô, quer trabalhar? Falei, já tô trabalhando. Falei assim, tem salário de tanto. Falei, beleza, eu tô. Então, ó, já achei seu homem, ligaram na época. E é muito interessante, a gente lembra de figuras assim, ele me ensinou muita coisa. Então, na frente aí das turmas aí, eu acredito que vai fazer uma diferença. E trazer projetos inovadores e a gente entender qual que é o cenário futuro que o mercado vai precisar. Porque a gente está formando pessoas para o mercado de trabalho. E essas pessoas que estão sendo formadas para o mercado de trabalho, eu acredito que tem que ter um conjunto como todo, não somente sobre a área de atuação, mas também gestão financeira, gestão emocional, porque o mercado em si, ele vai lidar com situações que ele não aprendeu às vezes ali. Então, quanto mais preparado para isso, quanto mais situações de estresse ele tiver, mais ele vai evoluir e a gente tá vendo aí um mercado que é crescente, né? Sim, muita oportunidade. Queria agradecer a vocês, né? O Thiago é nosso aluno de gestão pública lá e filho também de um ex-professor que nós tivemos, professora Gessandra, que eu mando um abraço aqui, professor excelente da área de administração e desenvolvendo, né, um projeto dele relacionado à energia fotovoltaica. Me convidou para ser co-orientador, né? Co-orientador e também para gravar esse podcast aqui junto com o Renan, né? Então, obrigado, gente, eu gostei muito da experiência, desejar sucesso a vocês e, por que não, a todos nós, né, Renanzinho? Sim. Beleza. Renan, brigadão. João, eu que agradeço. Estamos à disposição. Você que nos acompanhou aí até agora também, gostou do conteúdo, não esquece de deixar um like e de compartilhar com seus amigos, tá? Gestores públicos, conhecidos. E estendo o convite ainda também, vem conhecer aqui o campus de Várzea Grande, você vai ser muito bem recebido. A gente tem inúmeros cursos, é algo assim que de fato vai mudar a sua vida, é um divisor de águas. E você vai estar abraçado por uma equipe que realmente é diferente, tá? A gente tem a parte da criatividade ali justamente para enfrentar os desafios do dia a dia. E com certeza vocês têm feito isso com maestria. Obrigadão do tempo de vocês. Um ótimo dia. Valeu. Obrigado. Obrigado. Valeu.